Quem são os filhos de Deus citados em Gênesis capítulo 6, versículo 2? É o que vamos descobrir na aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Repetida a pergunta: quem são os filhos de Deus citados em Gênesis 6, 2? Seriam anjos, aqueles seres espirituais que vivem lá no terceiro céu com Deus. No livro de Jó, eles são chamados exatamente assim, filhos de Deus. Veja só, Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Jó 2, versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aqui temos uma imagem de um anjo seduzindo uma mulher. É isso mesmo que você está pensando. Aqui no canal EBC nós vamos defender que esses filhos de Deus são anjos que desceram à terra e seduziram as mulheres. O pastor Leandro Lima, presbiteriano, também entende que Gênesis 6 trata de anjos que se relacionaram com mulheres. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você ler o artigo que ele escreveu sobre isso. Mas vamos continuar a análise do versículo. Vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Professor, como os anjos, esses filhos de Deus, tomaram para si mulheres, no sentido de que se relacionaram sexualmente com elas e até tiveram filhos, conforme o versículo 4, logo a seguir, se eles não têm corpos físicos e muito menos espermatozoides humanos? Boa pergunta. A resposta é que eles fizeram isso entrando nos corpos de homens. Sim, esses anjos, evidentemente anjos caídos, demônios, possuíram os corpos de homens, isto é, assumiram o controle desses corpos, a fim de possuírem sexualmente as mulheres que eles queriam. Essa é justamente a interpretação do famoso pastor John MacArthur em sua Bíblia de Estudo. Ele diz, em comentário a este versículo 2, o seguinte: para procriar fisicamente, os demônios precisavam ter corpos humanos masculinos. Vamos para o versículo 3 agora. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Veja que interessante. Os anjos maus resolvem possuir seres humanos para se aproveitarem das mulheres sexualmente falando, e Deus resolve que o seu espírito não vai agir no homem, pois este é carnal. Aí você me pergunta, por que Deus resolve punir o ser humano se o culpado aqui é o demônio? Preste atenção na resposta agora. Deus resolve punir o ser humano porque a degradação humana chegou a tal ponto que o homem se tornou presa fácil para demônios, um alvo sem defesa para possessões demoníacas. Entendeu? A ideia aqui é que o homem caiu tanto moralmente que ficou fácil para os demônios tomarem o corpo deles. Quando nós vemos no nosso dia a dia pessoas aparentemente normais sendo possuídas pelos demônios, sendo feitas por eles como se fossem bonecos, imaginamos logo que esse tipo de gente certamente decaiu muito moralmente, está bem longe de Deus. E é por isso que o demônio faz a festa, toma esses corpos sem qualquer constrangimento. No nosso estudo aqui da Bíblia, nós vamos ver também no futuro que o Espírito Santo não habitava no crente do Antigo Testamento da mesma forma que passou a habitar no Novo Testamento. Imagine então como era a situação dos não crentes que viviam sem o Espírito dentro deles. Ora, esses não crentes se tornaram uma casa sem dono. E essa casa era violada pelos espíritos malignos. Aquilo que Satanás fez com uma das criaturas irracionais da criação, isto é,
a cobra, os demais demônios fizeram com os seres humanos também. Possuíram. Deus continua: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. A prova disso é a facilidade que os demônios encontraram para entrar neles. É óbvio. E os seus dias serão 120 anos. Perceba agora que, como punição pela carnalidade humana, a qual possibilitou essa ousadia por parte dos demônios, Deus resolveu que o seu espírito não iria mais agir no homem no que se refere à sua longevidade. Aquele ser humano que era capaz de viver quase 1000 anos, agora viveria no máximo em torno de 120 anos. Essa seria a média máxima de vida dos homens. Ah, professor, mas não tem gente que passa dos 120 anos? Pode até ter, mas isso é exceção. Uma outra interpretação para esse versículo 3 é que Deus estava se referindo especificamente aos homens da época de Noé, punindo-os com um prazo de vida de mais 120 anos, o tempo necessário para que Noé construísse a arca. Tudo bem, até admitimos a favor dessa interpretação que Noé com certeza iria precisar de mais de 100 anos para terminar a arca, mesmo contratando pessoas para esse serviço. O ponto é que, de fato, depois dessa decisão de Deus, o ser humano em geral não conseguiu mais viver centenas de anos, não é verdade? Mesmo depois do dilúvio, a gente percebe que o tempo de vida do homem cai drasticamente. Não é comum você ver, por exemplo, depois do dilúvio, pessoas vivendo centenas de anos. Não! O que nos faz pensar que realmente o juízo de Deus aqui é para a humanidade de forma geral. A partir daqui, a longevidade do homem vai começar a cair. Não mais 700 anos, não mais 800, 900 anos. Não. Agora 100, no máximo 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha o que eu vou dizer agora. O versículo diz assim no início: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Veja só, muita gente faz confusão com este versículo aqui. Por quê? Porque entendem que o texto está dizendo que os filhos que nasceram da relação entre homens possuídos por demônios e mulheres foram gigantes. Mas o texto não está dizendo isso. O texto aqui está simplesmente localizando o episódio da possessão dos anjos em uma época em que havia gigantes na terra. Veja pelo versículo que esses gigantes já existiam antes mesmo de os homens possuídos se relacionarem sexualmente com mulheres. Não é verdade? Olha o que o texto diz. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, antes mesmo de os demônios entrarem nos homens e possuírem sexualmente as mulheres, já havia gigantes. Os gigantes não foram frutos dessa relação, não. Eles já existiam. Continuando, o versículo diz: e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Viu só? Havia gigantes antes de os demônios possuírem homens para se relacionar com mulheres, sexualmente falando, e também na época em que, de fato, possuíram as mulheres. O ponto aqui que você deve saber é o seguinte: no começo da humanidade, havia gigantes entre os homens. Agora, observe que em Canaã não havia esse negócio de demônio se utilizando de homem para possuir mulher, mas mesmo lá em Canaã, havia gigantes também, não é isso? Lembre-se, por exemplo, de Golias, o guerreiro que enfrentou Davi. Ele era um gigante, mas ninguém vai dizer que Golias era filho de homem possuído por demônio que teve relação sexual com mulher. Por quê? Porque gigante havia antes disso e houve também depois disso. Esses gigantes de Canaã, eles surgiram depois do dilúvio, ou seja,
já vieram da descendência de Noé. Então, não há qualquer relação entre gigante e filho de um casal composto por homem possuído por demônio com uma mulher normal. Não. Continuando, esses seres gigantes da Terra Prometida, como nós estamos vendo, não tem nada a ver com possessão de anjos. Pode descartar isso. Logo, daqui para frente, se alguém entrar nesse assunto, diga com toda a convicção: os gigantes que surgiram após o dilúvio não foram descendentes de homens possuídos por demônios, ok? Observação importante. A palavra traduzida aqui no versículo por gigantes é a palavra hebraica nefilim, que só foi traduzida por gigantes. Sabe por quê? Porque ela aparece também em outro texto da Bíblia, lá em Números 13:33, que diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui vou dar o contexto para vocês. Os espias foram mandados pelo povo de Israel para espiar a terra de Canaã antes de invadi-la, para ver se seria fácil ou não essa invasão. Aí eles voltaram dando um relatório dizendo que eles viram na terra de Canaã gigantes, que esses gigantes eram descendentes de um tal de Anak. E mais, eles dizem que esses gigantes que eles viram em Canaã eram tão grandes que era como se os espias fossem gafanhotos aos olhos deles. Que coisa, hein? Mas o que eu quero comentar sobre esse versículo é o seguinte: a palavra aqui traduzida em português por gigantes é nefilim. Agora, o interessante é que nefilim literalmente quer dizer caídos. Caídos no sentido moral. Ou então, aqueles que caem sobre os outros. Como assim, professor? Aqueles que caem sobre os outros. Aqui a ideia é de guerreiros violentos, entende? Que caem sobre os seus inimigos para eliminá-los. Nesse último sentido, os nefilim seriam então lutadores ferozes, guerreiros, que caíam sobre seus inimigos com grande violência e poder. Parece-me que essa segunda opção faz sentido com a ideia que a Bíblia passa dos gigantes de Canaã, não é mesmo? Ah, professor, mas eu achei meio forçado essa história de dizer que cair sobre, relacionar isso com guerreiro, que cai sobre seus inimigos. Não forçou muito aí, não? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo faz essa relação, essa vinculação. Veja só, em 2 Samuel 17:12, diz assim: então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Viu? Aqui, eles planejando atacar o inimigo, disseram assim: iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente, o quê? Cairemos sobre ele, viu? Logo, não é forçação de barra, não. Nefilim, caídos, ou aqueles que caem, pode se referir, sim, a essa ideia de guerreiros que caem sobre os seus inimigos com o intuito de eliminá-los. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a seguinte: nesse versículo de Números, diz que para os espias, eles eram como que gafanhotos diante daqueles gigantes. Sabe o que isso nos faz pensar? Que havia vários tipos de gigantes. Quando a gente pensa em Golias, por exemplo, o guerreiro que enfrentou Davi, pelas medidas do texto bíblico, vamos dizer que aquele homem tivesse quase 3 metros de altura. Ok. Só que esses gigantes aqui, que foram vistos pelos espias, os espias dizem que era como se um gafanhoto diante de um homem. Ora, para o espia parecer um gafanhoto diante desse gigante, esse gigante com certeza tinha mais de 3 metros. Era bem gigante, se é que você me entende. Logo, quando você vir por aí desenhos, ilustrações que mostram gigantes
colossais, com um tamanho impressionante, a base para isso seria justamente Números 13 e 33. Entendeu? Vamos lá, continuando o versículo. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Estes quem? Os filhos dos homens possuídos por demônios. Agora sim, nós ficamos sabendo a respeito daqueles que nasceram dessa relação pecaminosa. Vou repetir para você não perder o fio da meada. Os filhos que nasceram dessa relação entre homens possuídos por demônios e mulheres normais, esses filhos foram valentes, foram homens de renome, famosos na antiguidade. Eles se destacaram nos tempos antigos como homens valentes e famosos. Professor, por quê? Será que eles tinham algum poder oriundo dessa relação sobrenatural aí? Não, acho muito difícil ter acontecido pelo seguinte: o fato de um demônio possuir um ser humano não quer dizer que o fruto dessa relação vai ser alguém com algum poder demoníaco. Isso não faz sentido. Por quê? Porque o espermatozoide continua sendo do ser humano, não é isso? Embora o demônio controle o corpo, possua o corpo de um homem, isso não muda a composição do espermatozoide desse homem. Continua sendo um espermatozoide normal. Os filhos que vão nascer dessa relação vão ser filhos normais. Agora, é claro, em um mundo caído, obviamente que esses filhos aqui foram até admirados por terem sido fruto de uma relação assim, não é verdade? Imagine só, aquele ali não é um qualquer não, ele nasceu de um demônio. Não é isso que o povão diria? Então, esse tipo de pensamento certamente facilitou para que esses filhos fossem considerados diferenciados, para que esses filhos fossem admirados. E aí, é claro, eles se aproveitaram disso, se destacaram, tornaram-se homens valentes e obtiveram muita fama. Só isso. Professor, só uma curiosidade aqui. O que aconteceu com os demônios que possuíram homens para terem relações sexuais ilícitas com mulheres? Esses demônios aí da época de Noé, o que aconteceu com eles? Bom, para essa resposta aí, nós temos duas epístolas do Novo Testamento, 2 de Pedro e Judas. Elas vão nos dizer o que aconteceu com eles. Veja só, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e aí vai contando a história. Mas o que eu quero destacar aqui é que Pedro responde: Deus não poupou esses anjos. O que Deus fez com eles? Lançou-os no inferno. Então, o inferno para o qual todos os demônios, inclusive Satanás, vão no fim dos tempos, na consumação, esses demônios aqui de Gênesis 6 já foram para lá antecipadamente. Veja também o que diz Judas, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Viu só? A mesma coisa aqui, praticamente, que Pedro falou. Esses anjos são aqueles que não guardaram o seu estado original, ou seja, não permaneceram no estado em que eles estavam, mas abandonaram o seu próprio domicílio, uma forma de dizer que eles deixaram a sua rotina, deixaram suas funções angelicais, vamos dizer assim, e possuíram os homens. Há um consenso entre os estudiosos de que tanto 2 de Pedro quanto Judas tratam dos mesmos assuntos. Então, os demônios de Gênesis 6 estão numa espécie de inferno para demônios. Eles já estão lá. Quando estudarmos essas epístolas, nós vamos tratar mais a fundo esse assunto. Está bem? Então, até a próxima aula.